Jesus foi diante de Pedro, colocou uma bacia, uma jarra, começou a lavar o pé de Pedro. Pedro olhou que Jesus estava tendo uma atitude de escravo. Só os escravos que podiam se inclinar no pé de outra pessoa para lavar os pés. Então naquele momento, Pedro falou assim: Senhor, tu não pode me lavar os pés. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo, Pedro. E aí Pedro, então não lava somente os meus pés, mas também a minha mente, o meu coração, todo o meu ser. E aí eu queria, desculpa padre, eu estar falando disso também, porque quem é o próximo, né? Eu vou contar uma outra historinha rapidinho. Madre Teresa de Calcutá, ela teve uma atitude que eu sempre uso como exemplo, né? Ela estava lá em Calcutá andando pelas ruas com o primeiro-ministro, e naquele momento, naquele carro luxuoso, naquele lugar onde ela estava, ela viu um homem caído à beira do caminho, que ela não sabia se era católico ou não, se era da religião que eles professavam lá. Mas o que ela fez? Ela pediu imediatamente para o carro parar. E aí naquele momento o primeiro-ministro viu ela parando, foi lá, ela se inclinou, abraçou aquele homem e ele disse assim: Madre, veja o tamanho desse país, veja o tamanho dessa cidade, veja a quantidade de pessoas que têm caídas no meio da rua, quantas pessoas sofridas que tem, a senhora não está vendo que isso não vai adiantar em nada? E ela disse assim: pelo menos esse aqui não vai morrer pela minha omissão, né? E aí eu queria só encerrar falando para vocês o seguinte: a medida do amor é amar. E muitas vezes a gente não encontra o sentido da vida, porque a gente não lembra de uma outra frase que eu adoro falar, né? O amor que me cura não é o amor que eu recebo, mas é o amor que eu dou sem esperar nada em troca. Esse é o sentido do amor. Então que a gente pense o seguinte: quando eu vou dormir, eu não serei medido pelo que eu realizei de extraordinário no mundo, mas pelo amor que eu dei durante o dia. As pessoas que eu confortei, a mão que eu estendi, mesmo que eu não veja aquela pessoa, mas a medida do amor é amar. Se os cristãos do mundo fossem amor, o mundo seria melhor. De novo, quero dar os parabéns ao padre que acaba de desenvolver em poucas palavras a tese de Santo Agostinho. Por isso Santo Agostinho depois tira a grande, nós resumimos todo numa grande frase que diz: ama quod fac vis, que significa ama e depois faz o que queira, se realmente amas. O amor é o centro, depois faz o que queira, mas primeiro ama, é a partir de aí que podes fazer o que queiras. Parabéns, padre, muito bem.